Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos à Flageral TV e esse é o Diego Queiroz, novo reforço do Flamengo. Já já eu mostro mais lances para vocês em relação a Flamengo versus Olímpia. Hoje tem decisão na semifinal da Libertadores, é jogo único e se o Flamengo tiver êxito, o time do Josmar, do Rian Roberto, a gente já chega a mais uma final de Libertadores da categoria. Hoje também tem Flamengo versus Remo, às 8 horas da noite, no estádio do Maracanã, com ingressos praticamente esgotados. E sobre a Libra, o BAP fez uma reunião com 15 clubes na Gávea e foi determinado que o Flamengo agora é um dos líderes da Libra e vai buscar conversas com a Liga Forte União para formar apenas um só bloco. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. E se puderem, deixe seu like e dá aquela moral, porque a Flageral tem tudo da base ao profissional. E agora, rapaziada, apenas uma curtinha que vocês estão vendo os lances do novo reforço do Flamengo, Diego Queiroz. Ele vem do Botafogo e eu já adianto para vocês, quando jogava Flamengo e Botafogo e o Diego Queiroz estava em campo, ele sempre deu muito trabalho para o rubro-negro. Conforme vocês podem ver pelas imagens, esse volante que chega para reforçar o sub-20, ele tem apenas 17 anos, mas já completa 18 no mês de maio. Ele tem muita qualidade para sair driblando quando necessita dessas ações dentro de campo, quanto também para mandar aquelas bolas em profundidade, É um jogador completo para sua posição e que dê certo, assim como ele deu certo no Botafogo, que ele dê certo no time do Flamengo. O Flamengo fez várias contratações para o time sub-20 para essa temporada. Algumas a gente já está podendo ver no nosso sub-20 na Libertadores, como é o caso do Josmar, e outras, como o Sayago e também o Diego Queiroz, que está chegando agora, a gente vai poder conferir com mais tranquilidade no Campeonato Brasileiro, até porque na Copa Rio o Flamengo ainda não transmitiu nenhuma partida. Então na Copa Rio a gente está jogando com um time mesclado, sub-17, barra alguns jogadores do sub-20, mas de verdade a gente vai poder ver todos os reforços e os jogadores antigos também jogando juntos quando começar o Campeonato Brasileiro. Esse jogador já colocou nas suas redes sociais, o novo reforço do Flamengo, que é uma honra vestir o manto sagrado. Ele também teve passagens ali pelo Santos. Então seja muito bem-vindo, Diego Queiroz, jogador diferenciado para a posição de volante. E é isso, que tudo dê certo na sua nova casa e seja muito bem-vindo para o rubro-negro mais querido do Brasil. E ainda falando sobre o nosso sub-20, hoje tem decisão na Libertadores da categoria. Às 4 horas da tarde, a bola rola para Flamengo versus Olímpia. Olímpia, que se classificou como segundo melhor colocado geral para essa semifinal, e o Flamengo se classificou na primeira colocação. Esse jogo começará às 4 horas da tarde e terá transmissão tanto do Sport TV quanto da Gold, da Flamengo TV e também da X Sport. A Pluto, se eu não me engano, também, a Pluto TV também transmitirá esse jogão, Onde o Flamengo tem ali nas suas principais peças nesse torneio, o Rian Roberto e também o Josmar, Uma dupla que se encaixou perfeitamente no sub-20, O Josmar artilheiraço e o Rian Roberto, além de fazer muitos gols, também é aquele garçom da nossa categoria sub-20. Em relação ao time que vai entrar em campo, provavelmente o Léo Nanete no gol, na lateral direita o Daniel Salles, na esquerda o Ramires, na parte da zaga o Da Mata ao lado do João Vitor, na parte de volante o Caio Nóbrega, ao lado dele o Luiz Felipe, um pouco mais à frente ali, comandando as ações no meio de campo, o Guilherme e no comando de ataque Alan Santos, Rian Roberto e, lógico, o artilheiraço Josmar, que muita gente já está pedindo ele no time profissional. Meu palpite para essa partida é 2-0 o time do Flamengo. O Flamengo vai enfrentar um time difícil, tá? O Palmeiras, na outra semifinal, vai enfrentar o Santiago Wanderers, lá do Chile, mas o Olímpia tem mais tradição. Então, para mim, é um adversário mais complicado, sendo que o favorito para esse jogo, pelo que a reportagem está colocando, até os próprios torcedores, é o time do Flamengo. Mas favoritismo não entra em campo. Temos que jogar com total concentração, Às vezes uma falha ali, uma bobeada da nossa zaga. A gente já vacilou algumas vezes nesse torneio, Na saída de bola, às vezes a gente fica desatento, acaba perdendo ela na intermediária, e aí o adversário já fica muito próximo do nosso gol. Para essa semifinal, não podemos vacilar.
Então, meu palpite é 2-0. Se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo. E lógico, boa sorte à nossa molecada. E a gente tendo êxito na partida de hoje, mais uma final de Libertadores, onde o maior objetivo é sempre ceder jogadores, formar jogadores para o time profissional. Mas é lógico, ninguém nega que conquistar taças sempre é muito legal, muito divertido e dá uma moral também para os nossos jovens jogadores. É isso, muita tranquilidade, muita concentração e muita raça para a gente chegar a mais essa final de Liberta. Rapaziada, em relação à Libra, o Flamengo está se tornando uma liderança. E não é só em relação à Libra, também na Liga Forte, né? A Liga Forte União, que é um outro bloco de times, de clubes no Brasil, mas a verdade é a seguinte, né? Em relação à Libra, onde o Flamengo faz parte, a Libra estava uma bagunça total após o Flamengo entrar na justiça em relação aos seus direitos, porque estava recebendo a menos em relação aos direitos de televisão, direitos de transmissão das partidas. A Libra simplesmente ela se desfez, né? Não teve mais nenhuma reunião. Os que eram frente da Libra, eles acabaram os seus mandatos ali e não houve mais nenhuma indicação. Então o Flamengo se reuniu na Gávea com 15 clubes, né? A Leila Pereira não estava, mas o Flamengo está se tornando aí uma liderança e já está conversando com os clubes para que se unam também com a Liga Forte União e façam apenas um bloco de times, porque aí com certeza ficará mais forte, tá? Nessa reunião ficou determinado que o Flamengo, o Bahia e o São Paulo, eles terão representantes para serem ali os cabeças da Libra e veio em muito bom momento, né? Porque mesmo a Libra tendo contrato até 2029, não dá para deixar essa bagunça que estava, né? A Leila Pereira cantou muito de galo, arrotou caviar, comendo apenas mortadela, mas ela só se mostrou uma líder para causar o caos, para botar outros clubes contra o Flamengo, e não para realmente liderar a Libra para um caminho legal, para um caminho correto, para um caminho que levasse os clubes a ganhos e não a perdas, como está acontecendo, né? A Globo não aceitou aumentar os valores e o Remo, como se classificou para a primeira divisão, todos os clubes da Libra perderão mais 10% dos direitos de transmissão. Um contrato muito mal feito que a Libra fez com a Globo, mas infelizmente o Landim acabou assinando esse contrato que prejudicou muito o Flamengo e também outros clubes, né? O Palmeiras gostou muito porque o Flamengo perdeu muito dinheiro. O Palmeiras perdeu um pouquinho, mas a Leila continuava falando e arrotando que ela queria apenas ajudar todo mundo, que o Palmeiras também teve perdas. O Palmeiras teve perdas na casa ali dos 5 milhões de reais, o Flamengo em torno de 100 milhões por ano. Então é isso, Flamengo liderando aí a Libra e tentando fazer uma conexão com a Liga Forte União para que tudo vire um bloco e que esse bloco fique mais forte. Para mim, esse é o caminho correto e que tudo dê certo nessa união de Libra, de Liga Forte União e sem a Leila Pereira tentar liderar algo que ela não consegue tocar minimamente decente. E rapaziada, hoje tem Flamengo versus Remo às 8 horas da noite com transmissão do Premier. O Flamengo que está ali na 6ª colocação após a rodada de ontem, rodada, cara, cabulosa a rodada, né? Por falar em cabulosa, o Cruzeiro perdeu mais uma, né? E o pessoal tá caindo de pau em cima do Gerson. E o pai do Gerson, né, deve estar feliz, porque tá com dinheiro no bolso. Porque ele, ao meu ver, não liga muito para como o filho está, para se tem qualidade o time que está em volta. Ele quer ter uma salinha lá no Cruzeiro e ficar cantando de galo nas redes sociais. Quem fica mais prejudicado com isso é o próprio filho dele, que até agora não mostrou o futebol que fez o Cruzeiro pagar um caminhão de dinheiro por esse jogador que saiu há pouco tempo do Flamengo e que deixou muita mágoa no coração dos torcedores. Saudade não deixou nenhuma, mas ingratidão a gente não perdoa. Em relação a Vasco e Fluminense, uma virada no apagar das luzes do time vascaíno, deu uma segurada no tricolor que estava à frente do Flamengo. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela de classificação e já eu passo para vocês a provável escalação, mas já adianto que temos 2 desfalques. O Saúl, que ainda se recupera daquela cirurgia no tornozelo, e também o Bruno Henrique, que está com problema de pubalgia, não está treinando com o grupo. Tá aí, na tabela de classificação, o Palmeiras tem 16 pontos, mas tem 7 partidas. O São Paulo, a mesma coisa, 16 pontos e 7 jogos. O Bahia tem 14 pontos e 6 jogos. Fluminense, 13 pontos, ficou estacionado ali.
Foi uma boa pro Flamengo, tem 7 jogos. O Curitiba, 7 jogos e 13 pontos. E o Flamengo, 10 pontos, mas tem apenas 5 jogos. Então, por pontos perdidos, o Flamengo poderia estar na primeira colocação caso o Bahia tropece aí no seu próximo jogo. Porque o Bahia tem como alcançar os 17 pontos, né? O Rogério Ceni tem feito um bom trabalho à frente do time baiano. Em relação a clubes que estão na zona de rebaixamento, vamos descer aqui a tabela. Cruzeiro, que está com 7 jogos com apenas 3 pontos, né? Empatou 3 partidas. O Remo está na penúltima colocação. E o Botafogo com 3 pontos, com o Internacional fechando a zona de rebaixamento. Em relação ao provável time rubro-negro, o Flamengo deve ir a campo com o goleiro Rossi no gol, lateral direito o Varela, lateral esquerdo o Alexandro. Na parte da zaga, o Flamengo vai com Léo Pereira e também com Léo Ortiz. Na parte de volante, Pulgar ao lado do Jorginho, um pouco mais à frente o Arrascaeta. E em relação ao ataque do Flamengo, Paquetá, Lino e Pedro. Gostaram desse time rubro-negro? Flamengo precisa desses 3 pontos, até porque Campeonato Brasileiro, a última partida equivale à mesma coisa da primeira rodada. Então todos os jogos são importantes. Se você quiser deixar o palpite de vocês, por favor, coloca aqui embaixo. O meu palpite é 2-0, o time do Flamengo, com gol do Pedro e também um gol do Lucas Paquetá. O Maracanã vai estar praticamente lotado. Nação Rubro-Negra comprou ingressos em peso e, lógico, boa sorte ao nosso Mengão. Total concentração e, se Deus quiser, muitas bolas na rede do Remo. É isso. Não esqueça de deixar o palpite de vocês aqui embaixo do vídeo.